Olá, alunos, bem-vindos à aula de prática de processo do trabalho. E o tema da aula de hoje será sobre recursos. Só repassando pelo último vídeo, pela última aula, eu falei para vocês e expliquei um pouco sobre a reclamação trabalhista. E para caso vocês não se recordem, tá? Vou retomar um pouquinho do assunto para que vocês entendam, porque é uma parte muito importante, está relacionado à parte prática do processo trabalhista, tá? Então, o que quer dizer a reclamação trabalhista? Reclamação trabalhista é o processo que busca por algo, que busca pela justiça de uma ameaça, lesão a direito, de uma das partes que se sentiu lesado nessa situação. A reclamação trabalhista, vocês têm que ter em mente também que ela pode ser interposta, tá? Ela pode ser apresentada pela própria parte, sem o auxílio de um advogado necessariamente. É claro que o auxílio do advogado, né, ele é importante, porque o advogado que é o detentor da capacidade técnica. Então imagine você, a parte, né, um trabalhador comum, dentro de uma audiência contra o advogado da empresa. Normalmente, como ele não é detentor da capacidade técnica, ele acaba perdendo aí, nessa audiência, alguns direitos seus, porque o advogado, ele tem o conhecimento. Então, a gente coloca uma pessoa sem conhecimento, né, com uma pessoa com conhecimento, normalmente, em consequência, não dá um resultado tão bom, um resultado quanto se você tivesse amparado pelo advogado nessa situação. Mas, primeiro item aí que vocês devem anotar, alunos, é que na reclamação trabalhista a parte tem o ius postulandi, que é a capacidade postulatória, então ela não precisa necessariamente aí do profissional para ingressar com a ação. Segundo ponto que vocês devem anotar aí, ter ciência, vocês já sabem que o direito trabalhista ele protege a parte hipossuficiente da relação, e aqui a parte hipossuficiente está relacionada normalmente ao empregado nessa situação, tá? Ao trabalhador. Então, o que isso quer dizer? Significa dizer que quando o legislador criou o Código Trabalhista, a CLT, ele pensou nessa parte hipossuficiente, então ele colocou algumas coisas relacionadas à proteção dessa parte. Lembrando que dentro da esfera trabalhista, a gente tem o princípio chamado de princípio da proteção. E dentro desse princípio, a gente consegue visualizar alguns determinados requisitos que o legislador fez justamente para proteger essa parte hipossuficiente, que normalmente é o trabalhador ou ex-trabalhador dessa empresa reclamada. Então, o texto da apostila de vocês, ele nos diz o seguinte: a parte, ela tem capacidade postulatória, ela pode ingressar em juízo, certo? Essa reclamação, ela pode ser tanto escrita quanto verbal, justamente para caso essa parte não tenha essa facilidade de escrita, ele tem a possibilidade de verbalizar junto ao funcionário lá do cartório do tribunal, né, do trabalho, e essa pessoa vai auxiliá-lo, né, como que ele deve ingressar com essa reclamação. Não precisa necessariamente ser escrita. Então aqui a gente já consegue ver um item de proteção à parte hipossuficiente, a possibilidade de verbalizar a sua reclamação trabalhista. Os outros itens que vocês têm que ter noção aí também e fazer as anotações de vocês é com relação à estrutura dessa reclamação trabalhista, se ela for a escrita. Então, o que a lei diz? A lei diz que a gente deve ter quem vai receber, né, o juízo competente para receber essa reclamação trabalhista. A lei diz que tem que ter a qualificação das partes. E isso é importante para que a pessoa certa seja citada. Imagine se eu cometo aí um determinado erro na qualificação, e ao invés da empresa correta, eu cito uma outra empresa que não tem nada a ver com o meu processo, é uma empresa ilegítima,
para figurar no polo passivo da minha reclamação trabalhista. Então aí tem a perda, né, de tempo, perda de dinheiro, no caso, porque quando você movimenta a máquina judiciária, pode ser que você seja beneficiário da justiça gratuita, mas a máquina judiciária, para funcionar, ela tem os gastos, né, gastos de dinheiro público. E se for através de um advogado, olha quanto tempo que o advogado perde citando e intimando a parte que não é a correta na ação reclamatória. Então, além da qualificação, o que eu disse para você que também é muito importante, praticamente o ponto mais importante aí da reclamação trabalhista é com relação aos fatos, tá? Por quê? Em tese, a gente imagina que o juiz já conheça todos os direitos. Então, é muito importante para o advogado também ter uma descrição narrativa detalhada de tudo que aconteceu com relação ao seu cliente, porque o juiz vai se atentar a essa parte. O juiz já sabe qual o artigo, né, que fala sobre as horas extras. O juiz já sabe qual o artigo que fala do adicional noturno. Então, é muito importante ele ver nos seus fatos que esses direitos foram feridos, tá? E por isso que a lei diz que tem que ter os fatos, mas a lei não obriga a colocar o direito, o título do direito na reclamação trabalhista. Isso também a gente consegue ver essa parte da proteção, da parte do lado hipossuficiente da ação, porque essa parte ela não tem o conhecimento jurídico necessário, então ela não precisa colocar qual o artigo de lei que feriu aquele direito dela. Se ela contar certinho nessa reclamação o que foi ferido, o juiz já vai saber, olha, isso daqui tem na CLT, então realmente a parte ela tem razão no que ela está pedindo. Nesse momento aqui do contrato trabalhista, foi ferido, foi lesionado esse direito da parte. Aí a gente, sugere que seja posto essa parte do direito também para sua reclamação ficar mais robusta, mais completa, só que a lei não obriga. Então, além disso, aí a gente tem que pedir, então, por exemplo, se a parte está fazendo lá sozinha, a parte disse que ela trabalhou sem registro, aí como pedido ela coloca, excelência, senhor juiz, eu quero que minha carteira de trabalho seja assinada, de uma maneira bem simples mesmo, com as palavras dela. Então, os fatos, e a gente tem que pedir aquilo que a gente quer, né? Então, os pedidos a gente tem que ter também com relação à reclamação trabalhista. Uma não obrigatoriedade também é com relação ao valor da causa, mas, como sugestão dos próprios doutrinadores, é que você atribua o valor à sua causa para você delimitar o rito pelo qual o seu processo vai correr. O seu processo ele vai pelo rito mais célere, vai pelo rito menos célere, vai pelo rito mais moroso, porque quanto maior o valor da sua causa, mais complexa, né? Então se torna um pouquinho mais demorada de solução e de se obter uma sentença nessa situação. Então, lembrando aí que são 2 pontos que a lei não obriga a você colocar na sua reclamação trabalhista, mas como sugestão aqui e como vocês serão profissionais da área, sempre coloque, né? Na dúvida, peque pelo excesso, e vai ficar uma reclamação trabalhista mais completa nessa situação. Passando a reclamação trabalhista e supondo que da sentença uma das partes não ficou satisfeita, então o que ela tem a fazer? Ela vai ingressar com o recurso que é um instrumento necessário para que a gente tenha a reforma da sentença total ou a reforma da sentença parcial, correto? Então, se você não esteve satisfeito com a sentença, você vai interpor recurso pedindo para o magistrado ou para o desembargador reformar a sentença. E o que significa total ou parcial? Às vezes dessa sentença, você fez 3 pedidos
o juiz aceitou 2 e 1 ele negou. Então, você vai pedir a reforma parcial, só desse pedido que foi negado, porque o outro, né, os outros, você já está satisfeito. Imagine se você pedir a reforma total. Você, de uma maneira errônea, pede a reforma total e o juiz tenha alguma determinada situação que esses 2 pedidos aqui que foram deferidos, ele negue depois em fase de recurso, né? A gente tem aquela máxima e aquela premissa de que quem recorre à sentença, né, a sentença recorrida, ela não vem para pior. Mas aí se as 2 partes recorrem da situação, então toda a sentença ela pode ser reformada. Fazendo paralelo aí com a esfera penal. Então, por exemplo, houve lá uma sentença penal. Dessa sentença penal, houve a condenação do réu. Se somente o réu recorrer, essa sentença ela não pode ser modificada para pior. Ou ela vai manter, ou ela vai piorar. Se nesse caso o réu e o Ministério Público recorrem, então essa sentença ela pode ser plenamente modificada, tanto para pior, quanto para melhor, ou quanto permanecer na mesma situação de sentença desse juízo do primeiro grau. E na esfera trabalhista também é a mesma coisa. Lá na apostila, na página de número 5, a gente vai iniciar com o título recurso. E nesse primeiro parágrafo desse título diz da seguinte forma: recurso é um meio processual que visa o reexame ou revisão da decisão judicial. Então, recurso, ele visa revisão ou reexame, a reforma dessa sentença. Para que seja reformada ou modificada, consiste no direito das partes ao contraditório e ampla defesa, de forma que é concedido o direito de exercê-los por todos os meios possíveis. A natureza jurídica do recurso é um direito subjetivo processual, que nasce com o decorrer do processo. Sua interposição integra o direito de ação, que pode ou não ser exercido pelas partes da demanda, sendo o recurso uma faculdade. Então, o que significa? Mesmo que a sentença foi totalmente desfavorável a você, você não precisa necessariamente recorrer. Às vezes você está cansado daquela demanda judicial e você não tem mais interesse em recorrer porque está te desgastando psicologicamente. Então você não é obrigado, mesmo que a sentença for ruim a você, mesmo que você tenha perdido a sua reclamação trabalhista. Mas não é obrigado você ingressar com recurso, tá? Só tem que suportar as consequências trazidas pela sentença. Então, por exemplo, aqui no meu caso prático, provavelmente já falei para vocês muitas e muitas vezes que eu tenho um processo, tá? Que ele é bastante longo. Esse processo ele se originou em 1997 com a reclamação trabalhista. Lembrando que nesse período aí provavelmente eu tinha 5 anos de idade se eu não tinha feito aniversário ainda. Então, esse processo vem desde 1997 e a parte contrária, né? Eu tô pelo autor, ele me contratou depois, agora no ano de 2019, para fazer a parte da execução. Então, o que isso significa? Significa que saiu uma sentença, né? E essa sentença ela foi favorável ao meu autor. E dessa sentença, a outra parte, né? A reclamada, ela interpôs bastante recursos. Então, nessa situação, olha como o processo se estendeu aí por aproximadamente quase minha idade nessa situação. Quando ingressou aí com a reclamação trabalhista, eu nem pensava aí nesse momento provavelmente em entrar na faculdade. Então, é um processo muito longo. As partes, né? No caso, a parte que perdeu, ela foi interpondo bastante recurso até chegar na fase hoje de execução. E explicando para vocês aí um pouquinho dessa linha do tempo, como que acontece, né? Então, houve uma sentença favorável ao meu cliente. A outra parte, que é o polo passivo, a empresa,
ela interpôs recurso. Meu cliente ganhou e ela não estava satisfeita, certo? Então, interpôs recurso e perdeu também na fase recursal. Só que aí o que acontece? A empresa não pagou de livre e espontânea vontade. Eu tive a sentença judicial favorável, eu tive essa decisão recursal também favorável e mesmo assim a parte não pagou. Isso serve para a esfera civil também, tá? Então, não é interessante para o cliente somente essa sentença favorável a ele. Ele quer o dinheiro em mãos. Então, se a parte mesmo assim não paga, então o que o advogado tem que fazer? Ele tem que executar. Essa parte da execução, ela só pode acontecer se houver um título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, ou ela pode acontecer se houver um título executivo judicial, no caso, uma sentença. É somente nessa parte da execução que eu posso atingir os bens dessa empresa e aí sim me garantir do valor. Então, por exemplo, tive a sentença favorável, a empresa não me pagou, tá? Então, agora, como eu quero receber, eu tenho que atacar os bens dela, já que ela não me pagou, e eu não consigo fazer isso exatamente já nessa parte inicial, nessa parte da reclamação trabalhista que eu falei para vocês no começo do vídeo. Porque nessa reclamação trabalhista, o juiz quer conhecer o processo. E se ele não conhece, como que ele já vai atacar o bem e os bens dessa empresa, dessa ré? Seria injusto, né, com ela. Primeiro a gente tem que dar a oportunidade dela se explicar e primeiro a gente tem que dar a oportunidade dela pagar por vontade própria, sem eu ter que atingir os bens. Nesse meu caso prático aqui, eu tive que ingressar com a execução porque a empresa não pagava. Olha, desde 1997... Imagine se meu cliente estivesse precisando muito, se ele não tivesse conseguido emprego tão logo, ele saiu sem suas verbas rescisórias, né? E imagine ele ter que esperar o transtorno esse tempo todo. O cliente ele pode ter, e provavelmente ele teve um desgaste psicológico nessa situação. Então, normalmente, numa reclamação trabalhista, aí a gente sempre pede pelo menos um dano moral, se a gente conseguiu ver que está afetando a dignidade da pessoa humana. Então, aqui se de repente o meu cliente falar, olha, já estou desgastado, né? Não tenho mais interesse nessa ação porque está me perturbando a cabeça, não estou conseguindo dormir. Então, o cliente pode, é uma possibilidade dele nessa situação. Ou se de repente nessa fase de execução eu ganhei tudo, no meu caso prático eu consegui a penhora de um bem imóvel dessa empresa. Na minha situação prática a empresa recorreu ainda dessa situação, só que ela poderia ter optado por não recorrer, somente ocorrer o leilão do imóvel, tá? Sem que ela demonstrasse o desconforto com essa situação. Aqui nessa parte dos recursos, a gente também tem alguns princípios, tá? Aí eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Os princípios são uma parte bem básica e bem fácil também da matéria. E muitos se misturam até com o direito material trabalhista, né? E outros ramos do direito também nessa situação. Então, está descrito da seguinte forma: os recursos seguem determinados princípios para sua interposição. Os principais desses princípios são, e aqui um nome um pouquinho mais complicado, unirrecorribilidade, certo? O que significa? Só pode ser interposto um recurso de cada vez, sendo vedada a simultaneidade. Então, imagine, eu perco, né, determinada reclamação trabalhista e eu interponho recurso em cima de recurso. Se isso fosse permitido, imagine a bagunça que ia virar o Poder Judiciário. E ainda mais que existem recursos que são analisados pelo próprio juiz de primeiro grau e existem recursos que são analisados pelo desembargador, já vai direto para o desembargador. Então, quando eu interponho um recurso, eu interponho junto ao juiz de primeiro grau, porque ele pode ter a possibilidade dele mesmo fazer a reforma dessa sentença, tá? Na esfera civil e na esfera penal também a mesma coisa.
Eu interponho, por exemplo, o recurso ordinário, aqui trabalhista, lá para o juiz de primeiro grau, para que ele tenha a possibilidade de analisar novamente se ele está de acordo com aquela sentença ou se ele pirou e deu uma sentença totalmente irrelevante, totalmente contrário àquilo que ele acredita. Então, é impossível que a gente interponha vários recursos, tá? Num mesmo momento. Finalizou um recurso, se eu tiver a possibilidade, eu posso interpor outro. Então, por exemplo, se desse recurso ordinário que eu interpus, saiu uma sentença que eu não entendi, saiu uma sentença obscura, uma sentença ambígua, eu consigo interpor os embargos, tá? Então, eu tenho que esperar o recurso ordinário terminar, aí eu posso embargar dessa decisão para que o juiz me explique. Olha, excelência, eu não entendi nada o que o senhor falou, então tem como explicar novamente para mim? Aí, através do recurso, eu consigo essa explicação aí mais clara do juiz. Temos, como sempre, tá? O exaustivo para o conhecimento, princípio da legalidade, significa sempre que tudo, né, tem que ser baseado com a lei. E o conceito que eu coloquei para vocês foi da seguinte forma: para cada situação, cabe um tipo específico de recurso previsto em lei que deve ser respeitado. Então, se o juiz decidiu no meio do processo, que é uma decisão interlocutória, a lei diz para mim que eu tenho que impetrar não no caso, com um tipo de recurso. Se for uma sentença definitiva, outro tipo de recurso. É a lei, é a CLT que vai dizer para mim. Temos o princípio da fungibilidade. Nos casos onde não há má-fé ou erro grosseiro do procurador, o juiz pode reconhecer um recurso como se fosse outro, o que é admitido no direito processual trabalhista devido ao princípio da economia processual. Aqui, esse princípio da fungibilidade a gente consegue também aplicar na esfera penal, tá? E o que isso quer dizer? Eu não falei para vocês que, de acordo com o princípio da legalidade, cada recurso é interposto em um momento para uma determinada situação. Então, se for uma decisão interlocutória, um recurso. Se for uma sentença definitiva, outro recurso. E se de repente eu, advogada iniciante, errei, coloquei o recurso ordinário para uma decisão interlocutória. Recurso ordinário é para uma sentença definitiva, só que eu errei. Teve uma decisão interlocutória e eu interpus o recurso ordinário. Isso significa que, de acordo com esse princípio, caso o juiz veja que eu não tenho má fé nessa situação, que foi um erro meu, ele, de ofício, pode modificar esse recurso para mim e aceitar os meus termos. Então, ele pode dizer para mim: olha, doutora, esse recurso aqui, a nomenclatura dele está errada. Não é recurso ordinário. O correto seria um agravo. Então, eu vou trocar, tá? Mas eu vou analisar da mesma maneira o seu recurso para que a gente tenha um andamento processual aí célere, tá? Fungibilidade quer dizer essa troca, certo? Então, ele trocou o nome para mim e ele vai analisar porque ele viu que eu estava agindo de boa fé, somente que eu era uma advogada inexperiente e que ingressei com o recurso errado. Temos o recurso, assim como no penal, da não reforma para pior, non reformatio impedius, e significa dizer que se eu recorri da minha sentença, essa sentença ela não pode piorar. Mas se as duas partes recorreram, né, essa sentença ela tem uma flexibilidade maior. E aqui, como conceito, está da seguinte forma: não é permitido reformar a decisão de forma a prejudicar o recorrente, mas sim o favorecendo ou mantendo o ato recorrido. Temos também o princípio da desistência. O recorrente pode desistir do recurso independentemente da anuência do recorrido ou litisconsortes. Então, se de repente, no meio desse recurso, meu cliente, ele quer desistir, ou o outro lado quer desistir, ele pode, tá?
Ele tem a faculdade de ingressar com recurso e ele tem essa possibilidade de desistir no recurso, mesmo depois de ter interposto. Temos também aqui o último princípio, que é da renunciabilidade. E quer dizer que as partes podem abrir mão do direito de recorrer. Então, é bem parecido aqui com a parte da faculdade, tá? Lembrando que aqui é só do direito de recorrer, tá? No direito material, o princípio que se baseia é da irrenunciabilidade, quando não pode renunciar ao direito. Mas aqui, na parte formal, a gente pode renunciar a esse interesse de recorrer da decisão, tá? Espero que vocês tenham feito as anotações aí, porque o assunto até agora está tranquilo, está bem conceitual. Mais para frente, né, com o decorrer das aulas, vocês vão ter umas anotações a mais aí para fazer, para que vocês consigam distinguir qual recurso é para cada ação, tá? Não falei agora porque essa parte é introdutória, mas a gente vai passar e vamos passar inclusive pelos artigos desses recursos para que vocês consigam acompanhar junto à CLT. Sempre não levem dúvidas para a próxima aula, aguardarei a todos no horário, se cuidem, tá? Se protejam aí nessa pandemia, se possível, fique em casa, mantenha as mãos higienizadas. Eu aguardo vocês aí dentro da aula online. Um beijo a todos.